Bem-vindos a mais um podcast Floripa Inteligente. E hoje nós estamos gravando direto do Centro-Sul, no Summit Cidades 2026, maior evento de cidades do Brasil. E eu tenho a honra de receber aqui 3 feras do mercado imobiliário. Começando pelo Guilherme Takeda, grande paisagista nacional. Jardineiro. Boa. Diogo Paulo, jurista da Menezes Nembur, e o nosso maior empreendedor imobiliário do sul da ilha, João da Naus Engenharia. Bem-vindos ao nosso podcast, meus queridos. E para começar, já peço, que vocês deixem uma mensagem para os nossos espectadores e falem um pouquinho, da trajetória de vocês, quem vocês são, para que o espectador conheça um pouquinho vocês melhores, começando pelo nosso samurai. Jardineiro, né? Eu sou paisagista, Nasci paisagista, mas hoje a gente está trabalhando também na área urbana, em planejamento urbano, em projetos colaborativos para a cidade, Eu sou da Takeda Design e a gente atua em 24 estados no Brasil. E a gente tem um carinho muito especial pela ilha, por todas as suas belezas, a parte invisível, como eles falavam hoje, a parte visível do urbanismo. E tudo isso acho que merece uma atenção e você está dando isso, que é muito bacana a essa cidade. Obrigado, meu amigo. João, me fala um pouquinho de ti, das tuas aventuras no mercado imobiliário. Certo, Rafinha, obrigado pela oportunidade. Então, nascido, criado no sul da ilha, inserido no mercado imobiliário através da construção civil como servente de pedreiro. Olha aí. A gente inicia lá no sul da ilha toda essa jornada do mercado imobiliário e agora hoje com a Naus Empreendimentos, junto com meu filho, João Pedro, também engenheiro civil. Estamos lá com alguns terrenos no sul da ilha, focado naquele mercado que a gente acredita muito e quer contribuir muito através do mercado imobiliário de forma associativista, de forma com associativismo comunitário, com associativismo empresarial. Então, ter esse canal de comunicação com o poder público, com a comunidade, com vereadores que realmente buscam essa inteligência dentro do mercado imobiliário e das cidades, e da cidade de Florianópolis em especial. É uma satisfação grande poder contribuir com tudo isso. É um tijolinho por vez, a gente sabe, Sim. Na parte jurídica, na parte paisagística, na questão do projeto. E viver essa questão da sustentabilidade verdadeira, que a gente acredita que é naqueles 4 pilares do urbanismo, do econômico, do social, E dessa questão ambiental também, que é o que um grande ativo que a cidade tem. E é isso que a gente ajuda a construir e proteger. Legal. E Diogo, tu que tá na retaguarda do mercado imobiliário ali, protegendo o empreendedor, trabalhando no desenrolar dos desafios legais, Queria que tu te apresentasse um pouquinho a Menezes Nembur, falasse um pouquinho da atuação de vocês no mercado imobiliário de Florianópolis. Tá ótimo. Primeiro, eu vou te chamar de amigo aqui. Claro. Tá bom? Pra gente deixar esse bate-papo aqui descontraído. Com certeza. E acho que vai ficar mais gostoso. E, Rafinha, na minha área, sou advogado, minha especialidade é em direito imobiliário e já trabalho há quase 20 anos com estruturações de empreendimentos imobiliários. E a gente brinca, Se fosse fazer um paralelo com a área de tecnologia, nós somos o back-end do projeto, o back-end do empreendimento, Então a gente está ali programando, codificando os empreendimentos para que eles consigam nascer, e viver, Então, assim, a minha especialidade tá muito nisso. Eu espero que, com o que a gente tem de experiência, eu consiga trazer um pouco mais de qualidade para o teu podcast. Não, mas não tenho dúvida. Eu vou nichar o nosso papo, João? Mas começando com os teus desafios e a partir disso, indo para os casos de sucesso que o Takeda e que o Diogo trabalham, Uma das maiores dores do empreendedor, em Florianópolis não é diferente, talvez em Florianópolis seja até pior, São as travas, a morosidade, a dificuldade em termos de legislação para a gente conseguir chegar num alvará de construção, num licenciamento ambiental, Por exemplo, falando de sul da ilha, Sul da ilha, infelizmente, é uma das vergonhas de Florianópolis, a gente não tem rede de esgoto, só tem a solução individual, não tem a solução coletiva.
Isso faz com que o empreendimento imobiliário tenha a necessidade de ter a sua própria ETE. E aí, pela lei ambiental, o empreendimento imobiliário é obrigado a fazer licenciamento ambiental, não só o licenciamento urbanístico. Então, diferente do norte da ilha e do sul da ilha, onde tem rede e existe a dispensa do licenciamento ambiental, tu tens um desafio a mais. E a morosidade fica muito maior, o custo do projeto, as incertezas ficam maiores, né? Queria que tu falasse um pouquinho dessa dor, o quanto isso impacta nos empreendimentos, não só teus, mas dos seus colegas do sul da ilha. Rafinha, essa dor realmente é maior, mas essa dor ela não reflete só nos empreendimentos, ela reflete na economia do município. A falta de produção de licenças ambientais, ela impacta diretamente na economia do município. Eu tive um mês passado em São Paulo com um evento da CIBIC. O Taqueira estava lá também, né, Taqueira? E tinham 2 cases super interessantes lá. Um que era de Uberlândia e um outro que era de Fortaleza. Fortaleza apresentou alguns números de licenciamentos, processos que eles criaram de licenciamento, onde 95% dos licenciamentos eram autodeclaratórios. Desafiador, eu acho que até uma coisa muito desafiador para Florianópolis. Eu acho que a gente não precisa chegar nesse nível tão assim, mas eu acho que dá para evoluirmos bastante. Já estamos evoluindo, mas tem que evoluir muito. E desses 95%, 87% eles foram avaliados e passaram dentro de um critério por amostragem de que estavam ok, alguns com alguns apontamentos, e 2 profissionais detectados que não, esses realmente não estavam fazendo uma prática boa dentro do licenciamento autodeclaratório, e com isso foram banidos ou punidos. Então, assim, um percentual muito pequeno. Então, aquela lei da confiança que tu vem sempre tratando, ela tem uma relação direta com isso. Temos que aperfeiçoar, é um pontapé inicial quando tu fala da questão de distanciamento entre a lei e a prática. Agora o desafio nosso é colocar em prática tudo isso. Mas lá a secretária nos trazia informações sobre o reflexo na economia. 2, 3 anos depois, a lei já vem funcionando uns 4, 5 anos, ela ficou 5 anos de carreira, uma profissional de carreira. Legal. Como nós temos aqui a Ivana, nós temos o Rafael, que são secretarias que vêm funcionando super bem dentro da prefeitura, por ser de carreira e por ser, tem toda uma estrutura pensada. E dentro desses resultados, a economia responde rapidamente. A riqueza vem, as oportunidades vêm, a prosperidade vem e o município que ganha com isso. Então, a nossa dificuldade como desenvolvedores imobiliários é sempre na questão do licenciamento ambiental, e a gente sabe que Florianópolis está buscando resolver isso, e eu acho que nós vamos conseguir chegar pelo bem do município. Essas restrições excessivas, Rafinha, me lembra aquela história do passado, quando as construções irregulares vinham em alta escala e em função de um plano diretor muito restritivo. E agora nós temos a obrigação de produzir licenças ambientais dentro do critério da legislação e tudo mais, para que a gente não entre novamente no volume em escala das construções irregulares. Venho antes aqui pro Diogo, né? Diogo, nesse aspecto, né, legal que o João está descrevendo, a gente tem um momento de trava urbanística, que é o antigo plano diretor, antes da revisão, né? A gente tinha um ambiente de insegurança jurídica em Florianópolis muito grande, não sabia qual lei que estava em vigor, etc. Isso fez com que os investidores corressem de Florianópolis. Foi os piores anos da construção civil em Florianópolis. E a gente conseguiu, no urbanismo, virar a chave. Só que a legislação ambiental não é uma competência municipal, né? O município tem competência acessória, mas é uma competência federal. Mas, para Florianópolis, que bom, né? A gente estava acho que num timing parecido, né? A gente tem a nova lei geral de licenciamento ambiental, que foi aprovada e passou a vigorar em fevereiro desse ano, que justamente essa premissa da autodeclaração
né, que eles chamam de LAC, né, licenciamento por declaração e confiança ali, acontece. Inclusive, na lei federal de licenciamento, ETS, por exemplo, ETS inclusive de empresas de saneamento, tem licenciamento simplificado. Claro que ela precisa passar por uma regulamentação, em Florianópolis ainda não foi regulamentado. De autoria minha, a gente aprovou aqui a lei da confiança em Florianópolis, que tem essa visão. Trazer o princípio da boa-fé, né? Se precisar trazer profissionais habilitados para se responsabilizarem com RTs, RTTs, incluir isso no procedimento. Agora o desafio é a regulamentação. A tua visão de advogado, essa pode ser a solução para a gente melhorar a morosidade que o mercado imobiliário, em especial em Florianópolis, passa? O que tu acha? Queria que tu falasse um pouquinho do cenário em que os teus clientes também sofrem com isso. Afim, eu acredito sim, que todo mecanismo legal que traga alguma espécie de facilitação do procedimento realmente traz mais confiança para o mercado, e trazendo confiança a gente consegue, de fato, ir acelerando o desenvolvimento urbano. Mas quando a gente trata de questão ambiental, na minha avaliação, ela é muito mais complexa. Né? Esse é um passo importantíssimo, importantíssimo. Mas eu ainda acredito que a gente precisa ter... a gente tem um segundo desafio. Na verdade, a gente tem um conjunto de agentes envolvido que, por mais que eu caminhe meu licenciamento ambiental no método autodeclaratório ou outros licenciamentos no método autodeclaratório, ainda assim eu estou sujeito à fiscalização. E não por estar sujeito à fiscalização, mas por estar sujeito a interpretações muito diversas, que isso já acontece hoje, né? Por mais que eu contrate os melhores profissionais, que meu projeto esteja dentro da mais estrita legalidade, eu ainda assim encontro resistências ideológicas, interpretativas e tudo mais. Subjetividade, muitas vezes. Exatamente. E aí eu acredito que aí é que reside realmente o nosso grande desafio. Não que a gente não esteja caminhando bem, estamos caminhando muito bem, mas a gente ainda precisa, acho que, uma espécie de educação. Entender que, na verdade, a gente tem que trabalhar de maneira colaborativa, todo mundo, né? E não de maneira como se fosse oposição, como se fossem times opostos. Construir cidade... Em um ambiente polarizado é desafiador, né? É muito desafiador. E a gente ainda permanece... Eu tenho dado esse feedback em razão do que eu observo na atividade com os meus clientes. Mas Florianópolis melhorou muito nos últimos anos. Então, muito, muito, muito. A gente hoje encontra muito mais confiança dos empreendedores e a gente encontra muito menos litígio. Né? A gente vê isso em todas as esferas. Na administração pública, junto à organização judiciária e tudo mais, a gente tem visto muito mais parcimônia, muito mais diálogo e tudo mais. Isso tem trazido confiança. Mas onde eu vejo ainda onde reside o desafio, efetivamente, Rafinha. Obrigado, Diogo. E aí agora eu vou para alguém que opera em todo o Brasil, né? Takeda, essa é uma dor dos empreendedores e também dos profissionais. Mas eu percebi uma pequena resistência em alguns profissionais da arquitetura, da engenharia, que estão na zona de conforto. Por exemplo, com uma autodeclaração onde a responsabilidade é do profissional. Hoje, como que acontece? Ele vai lá, faz um projeto, protocola, recebe 30%, 20% ali do contrato. Ele espera o analista da prefeitura analisar e passar ali a correção da prova para ele corrigir as coisas, né? Aí ele faz uma correção, devolve, depois vai ter outra correção, devolve. Se deu algum problema, ele fala pro cliente dele: a prefeitura que é demorada, né? A culpa nunca é dele. E aí, quando a gente inverte essa lógica, o quê? A responsabilidade é minha? Sim, a responsabilidade é tua. Não, mas porra, se eu fizer alguma coisa errada, então não faça nada errado. Tá, e aí o que vai acontecer? Eu vou levar multa? Eu vou ser preso? Isso é responsabilidade. Não, então eu não quero. Do jeito que tá, pra mim tá bom. E aí, são coisas que, tipo, um médico,
não tem como ter uma revisão do que ele fez errado. O advogado, ele não vai receber uma listinha do juiz dizendo, ó, tua petição estava errada. Que eu vejo em alguns profissionais. Com resistência com relação à autodeclaração. Que é uma lógica que funciona muito bem em muitos países, os países desenvolvidos. Mas queria falar um pouco, queria saber de ti, né? A tua experiência com esse tipo de política pública em outras cidades do Brasil. Ah, sim. Isso é um exemplo dos maus profissionais, né? O profissional que sabe, ele se garante, né? Ele faz o trabalho. E eu acho que é isso que diferencia as cidades que estão desenvolvendo a área imobiliária de uma forma mais transparente e mais rápida e outras que estão travando. Né? Então, é uma luta, como você falou, falta diálogo, né? E esse diálogo é importante. Hoje as competições não se dão entre estados, não se dão entre países, se dão entre cidades. E hoje com a nova lei tributária, certas vantagens vão desaparecer. E aí, como vão ficar as cidades? Nós temos que fazer legislações que atraiam esses investidores, atraiam o capital. Hoje mesmo no nosso painel a gente falou, né, de cidades e mercado imobiliário. Eu não falaria cidades e mercado imobiliário, eu falaria cidades e capital. É onde o capital se sente bem-vindo. E o capital não está sendo bem-vindo nesses locais. Por isso que a nossa atuação hoje, na conversa, né, isso que a gente falou, de botar os players na mesa, é muito importante. Nós estamos fazendo a seguinte pergunta para as pessoas, né? O que nos une? A gente pode seguir em frente? O que nos une, vamos para os fóruns e vamos discutir. Mas o que nos une? Vamos pegar? E a gente fez isso no centro de Goiânia. Pegamos o que nos une, né? Então, oposição, situação, vamos conversar. E saiu um projeto muito bacana, com uma afetividade, né? Tem uma memória afetiva enorme no centro de Goiânia. Centro de Goiânia, a cidade não tem 100 anos. Então as pessoas estão vivas ainda, que viram aquilo crescer. E chegou a seguinte conclusão: nós temos que fazer um trabalho lá no centro para restaurar para o centenário. E aí nos unimos, todas as forças políticas que são antagônicas na política, mas que tinham um objetivo claro de restaurar o centro. Isso eu acho que é o caminho. É conversa, cafezinho, água, pão de queijo e muita paciência para chegar no que nos une. E tem dado muito certo. Né? Nós fizemos o mesmo resultado o ano passado aqui, né? Tinha um pessoal da prefeitura de Itapema aqui no evento e nos procurou logo depois da palestra. Quero saber o que é isso. Vamos fazer na sua cidade? Nós fizemos. E parte dos participantes, que era público, qualquer um podia participar da discussão do Canto da Praia. É um local que ainda não tem via, não tem praça, é areia, né? E aí nós começamos, os moradores com 10 pedras na mão, não, a gente não quer, e começamos a conversar, qual é o propósito, o que a gente quer, os pescadores, e todos os problemas que foram colocados foram resolvidos. E hoje a gente tem um projeto que foi discutido com os players, isso que é bacana. Que legal. Rafinha, eu queria pegar um gancho depois sobre isso aqui. Se caminhar para finalização, o podcast a gente faz aqui no pitch. Agora eu quero um pitch finalizando de cada um de vocês, né? Pensando em Florianópolis especificamente, Florianópolis do futuro, para a construção dessa Floripa inteligente a partir do João, né? Como tu vê a cidade? Qual é o nosso principal desafio, especificamente para o mercado imobiliário, né? Que nós temos que atacar, todos nós juntos, para chegarmos nessa cidade que nós queremos, João? Eu acredito exatamente nisso que o Takeda falou. É a comunicação. Ferramentas que possam comunicar a comunidade. Presidente da Associação de Moradores, que fui por 18 anos, sei muito bem com as dores da comunidade. Então, ferramentas que possam conectar a comunidade com o poder público, a iniciativa privada junto. Eu acho que esse é o nosso momento. Nós temos uma legislação interessante, plano diretor, uma legislação de regularização fundiária que regulariza o passado, e temos um plano diretor interessante para o futuro. Perfeito. No mercado imobiliário, nós podemos ajudar muito nessa conexão e nessa construção de uma Floripa que nós acreditamos que o mercado imobiliário pode contribuir muito. É isso que eu acredito. Obrigado, João. Diogo, e tu? Qual é a tua visão? É otimista, pessimista? Qual é o desafio de Florianópolis que Florianópolis precisa vencer para chegar naquela cidade que nós queremos?
E que cidade é essa que tu vislumbra? Rafinha, eu vejo Floripa sempre uma ascendente muito positiva. O nosso, vou chamar de novo plano diretor, mas a revisão do nosso antigo plano diretor, eu acho que ele trouxe vários mecanismos novos e muito importantes e que está ajudando a destravar a cidade em vários aspectos, deu uma boa estabilidade, isso é importante. Mas para mim, a grande questão para de fato a gente conseguir transformar a nossa cidade numa cidade bem-sucedida é agora os empreendedores entenderem a vocação da nossa cidade e a vocação das nossas localidades. Eu acho que o empreendimento imobiliário que o empreendedor vai desenvolver, ele precisa entender a localidade, né? Ele precisa entender as pessoas que moram naquela região, precisa entender qual que é a essência da região e desenvolver a partir disso. E com isso a gente vai conseguindo fazer com que a nossa cidade cresça, mas mantendo aquilo que é a partir da sua vocação. É aquilo que atrai todo mundo. Exatamente. Porque a cidade vai crescer. De uma maneira ou de outra ela vai crescer. Mas a gente está vindo para cá ou a gente quer estar aqui pelo que ela é. Então como é que a gente permite com que ela cresça, mantendo aquilo que a gente gosta nela? Sem perder as essências. Exatamente, a gente respeita. Então assim, Boa. agora é muito mais um papel, não naturalmente do poder público, mantendo a fiscalização e tudo mais, mas é muito mais o papel agora de quem está à frente de empreender, de executar, de colocar, né, de realizar esses novos negócios, mantendo aquilo que é a nossa essência. Perfeito. E agora eu pergunto para ti, que tens uma visão mais holística, que conhece muitas realidades e que também conhece a realidade de Florianópolis, ajuda a construir essa realidade, né? Na tua visão, qual é o desafio de Florianópolis e o que tu vislumbra para Florianópolis daqui a uns anos? Das mãos em cima de uma cultura, né? A gente fala de cultura. Dentro dos nossos workshops, a gente trabalha muito com etnógrafos e antropólogos, porque eles entendem que uma civilização se une em cima de uma cultura, em cima de um acordo que foi feito, né? A humanidade toda funciona assim. Só que agora, o que acontece? Essas divergências todas, dicotomias, estão criando afastamento. E a gente tem que voltar à época antiga, sentar e conversar, né? Eu sou muito favorável a isso. É possível chegar a pontos que nos unem dentro de uma cultura, dentro de um objetivo, dentro de uma memória afetiva e através dela desenhar a sociedade coletivamente. É isso que eu defendo. Agradecendo a presença de todos vocês hoje aqui, um papo que a gente poderia continuar aqui muito tempo, mas quero agradecer a quem nos acompanhou até agora. Logo, logo, mais um episódio do Floripa Inteligente. Muito obrigado.